encontro desse semestre. E aí, Lucas? Beleza, cara? Primeira vez aqui no grupo, né? E aí, João, Dianete? E aí, John? Tudo bom, meu irmão? Boa noite, bicho. Boa noite, meu irmão. Bom, gente, nosso último encontro do semestre, a gente vai entrar em recesso aí para dar uma descansada. A gente volta dia 8 de agosto. A ideia que a gente está fazendo aqui é dar uma volta nas contribuições de Franz Brentano, entender um pouco mais, né? O cara é uma montanha, então assim, a gente está vendo só assim a base da base, olhando o que é que ele está falando sobre fenômenos psíquicos, né? Qual é a diferença? A tentativa é diferenciar ele da fenomenologia de Russell, mas tratando ele com a importância da entrada da psicologia descritiva para a gestalterapia e como é que isso influenciou, né, a Gestalt. Nosso projeto aqui é entender mais como é que a fenomenologia ela forma, de algum modo, o pensamento gestáltico com as suas influências, apesar de que também temos influências pragmatistas, e de John Dewey e William James, principalmente, anarquistas, a gente pode citar o Thoreau, o Proudhon, né, e muitas coisas mais, né? A gente, a gente pretende aqui passear também por autores anarquistas, passear, né, talvez o pragmatismo um pouco, só para dar uma vista, qualquer coisa se interessar, né, a gente se aprofunda. Boa noite, Thaisa. Mas a pesquisa principal aqui é tentar olhar para os conceitos da clínica gestáltica numa fenomenologia decolonial, como é que a gente pode fazer essa leitura, de modo que a gente também pense o oikos da gestaltoterapia, né? Não só o ethos, né? O ethos ele tem a ver com acolhimento do estranho, acolhimento do diferente, da alteridade, olhando para aquilo que foi desalterizado e desfenomenologizado, o invisível, e também para uma intencionalidade dos seres, né? Seres humanos e seres não humanos. Esse é o nosso projeto aqui para que a gente possa pensar juntas e juntos e que vocês me ajudem a pensar nisso, né? É muito interessante pensar que Brentano ele vai ser um filósofo empirista que não abandona a ciência, mas que não abandona também a especulação filosófica, né? Tentando colocar essas duas vertentes num mesmo patamar, né? E hoje, uma coisa interessante que pouca gente sabe é que ele foi mestre, né? Um mestre no meio termo, né? Porque Freud também abandona, mas de Freud, no sentido de que ele vai pensar tanto a pulsão quanto a ideia de inconsciente, né? Com a ajuda das influências de Brentano. Então, uma das perguntas que a gente vai fazer aqui é: cadê o slide? Aqui. Em que consiste o inconsciente? Não é por suas intenções que o inconsciente se faz ouvir? Alguns autores, né, ainda pensam que a ideia de intencionalidade resgatada de Brentano, lembrando que Brentano ele tem uma influência direta da escolástica, da filosofia medieval, ele era um exegeta, né, ou seja, ele trabalhou minuciosamente com os textos de Aristóteles sobre a ideia de alma, e também foi tomar São Tomás de Aquino e com a ideia de intencionalidade da escolástica.
né, e de Santo Agostinho, no sentido de que alguns autores ainda não reconhecem que a ideia de intencionalidade tem influenciado Freud para pensar o inconsciente e a pulsão. Porém, o autor que eu quero trazer aqui, né, ele fala que, apesar desses autores ainda não considerarem isso e ter uma leitura bem rebuscada de Brentano, eles podem ter errado, então ter tido um deslize no sentido de pensar a intencionalidade ainda numa limitação conceitual, em que intencionalidade possa ter a ver com uma intenção ligada à vontade, né? Ou seja, vontade de ir a algum lugar, né? Algum parque, ou vontade de viajar, vontade de beber água, né? Isso não é intencionalidade, né? Intencionalidade está em outro parâmetro, como a gente já viu aqui várias vezes, né? Intencionalidade se difere da intenção do senso comum. Tem a ver com que toda consciência é consciência para alguma coisa, no sentido de que nós temos que a consciência ela busca nesse lugar um objeto, ela vai em direção ao objeto toda vez que nós estamos fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa. Nesse sentido, Brentano ele vai pensar, né, na intencionalidade ainda com essa separação entre sujeito e objeto, né? E aí talvez está, né, a principal diferença dele com Russell, né? Porque Russell vai para um caminho de uma consciência transcendental, no sentido de que essa consciência ela é pública e não subjetiva. Mas Brentano, apesar de ele entender essa intencionalidade como uma superação metafísica, onde há, né, uma assujeição, um sujeito e um objeto diferenciado, né? Essa intencionalidade para Brentano, ela parte do ato de consciência, ato psíquico, porque é por aí que Brentano vai pensar na psicologia descritiva, né? Que ao invés de contrapondo diretamente Wundt, que usava a ideia de intramental como uma busca pelo conhecimento objetivo, uma psicologia objetivista, né, uma objetividade na relação, Brentano vai para uma direção mais subjetivista, intramental, onde o ato da ciência são nos atos de consciência, nos atos intramentais, que estão as descrições dos fenômenos psíquicos. Então, fenômeno psíquico, o que seria? Olha só, aqui tem um trechozinho que eu quero ler para vocês, né? Que a ideia principal que vai conectar Brentano e Freud é a ideia de representações. Vamos lá, dando boa noite aí para quem está chegando. E aí, Angélica, apareceu, tudo bom? Esther, Yáscara, estão chegando agora, tudo bem, gente? Que bom vocês aqui. Vamos começar lendo esse trechinho aqui da relação entre representações, Brentano e Freud, né? Pois bem, representações, julgamentos e afetos, fenômenos de amor-ódio, constituem um núcleo diferencial no conjunto de fenômenos que Brentano atribui ao campo da vida mental. Cada um desses conceitos indica a forma específica que um princípio geral, a intencionalidade, adquire na diversidade dos fenômenos psíquicos. Portanto, a intencionalidade é a nota distintiva que separa os fenômenos mentais dos fenômenos físicos. Fenômenos mentais é o que tem a ver com tudo que que a gente pode considerar subjetivo. Fenômenos físicos é tudo aquilo que aparece para nossa percepção como objeto do mundo natural. Separação ontológica com a qual Brentano revela sua profunda filiação à doutrina cartesiana
que distingue clara e distintamente entre res cogitans, ou seja, aquilo que se pensa, e res extensa, aquilo que é material, objetivo, né? E quando a gente fala ontológico, assim, para quem ainda não tá familiarizado com essa palavra, né, é uma distinção fenomenológica entre o que é ôntico, ou seja, aquilo que pode-se dizer o que é, né? Tudo que é ôntico tá sim, João. Eu tô valendo o texto. Depois eu vou passar, certo? Ôntico é tudo aquilo que se é o que se trata do ente, é aquilo que é materializado, objetivado. A gente pode dar características para o que é ôntico, né? E ontológico é tudo aquilo que a gente pode se perguntar sobre o ser. É tudo aquilo que está na temporaneidade, onde é atravessado um tempo de passado, presente e futuro, nesse tempo cairótico, né? Nesse tempo cairótico, de um tempo apropriador, de um tempo oportuno, né? Que não se pode abarcar em termos de características, mas que atravessa num vir a ser contínuo, né? Tudo que tem a ver com a pergunta sobre o ser. E sobre como é o ser, sobre uma descrição de como é na temporalidade. E o ôntico é o que é esse ente, o que é esse ser, certo? Essa é a diferença básica. Separação ontológica com a qual Brentano revela sua profunda filiação à doutrina cartesiana que distingue clara e distintamente entre a res cogita e a res extensa. Vamos esclarecer o que foi dito acima por meio de um exemplo. Aí esse exemplo vai dizer o que Brentano vai falar sobre o fenômeno mental. A audição é um fenômeno mental, pois só existe na experiência consciente. Já o som, entendido como as vibrações do ar que impactam o tímpano, é o fenômeno físico concomitante, mas do qual não podemos ter conhecimento imediato. De tudo isso vem a confiança com que Brentano assumirá a percepção interna como o único caminho para uma psicologia fundada na ontologia, ou seja, seguindo a ordem natural das coisas. Falamos de uma representação sempre que algo nos aparece. Quando vemos algo, representamos uma cor para nós mesmos. Quando ouvimos algo, um som. Quando imaginamos algo, um produto da fantasia. Graças à generalidade com que usamos a palavra, podemos dizer que é impossível que a atividade psíquica se refira de alguma forma a algo que não está representado. Quando ouço e entendo um nome, imagino o que ele designa e, em geral, esse é o propósito dos nomes, provocar representações. Então, veja, o que Brentano está dizendo, né? Que os fenômenos psíquicos, eles têm uma representação interna própria. Eles não precisam necessariamente de um objeto externo. Isso significa que quando nos aparece um objeto externo, nos aparece um nome ou uma palavra, né? Isso pode ser representado ou codificado por uma experiência interna. E aí Brentano vai falar de uma psicologia do ato, ou seja, é muito melhor para que nós possamos entender, compreender uma experiência psíquica, se nós descrevemos o ato de perceber essa experiência, né, de uma pessoa. Então, Brentano vai mudar a pergunta do que é para o como. Como não é o que eu estou percebendo ou o que é que eu tenho ao perceber, né? Mas como eu percebo isso. A descrição do ato. E aí vira a passagem de uma psicologia objetiva, né, diagnóstica de caracterizações, para uma psicologia do ato, de uma descrição de como se vê, como é que se percebe, como é que se experiencia aquele fenômeno. Brentano nunca abandonou a especulação, sendo um dos maiores filósofos da ciência e dos maiores exegetas de Aristóteles. Em 74, Psicologia de um ponto de vista empírico, ele vai ser professor na cátedra da Universidade de Viena, e Freud se encontra com Brentano, que tinha 36 anos. Brentano era um erudito, né? Ele tinha um alto conhecimento de Aristóteles, né? Já era um professor da filosofia. Em 74, esse é o livro que marca
a psicologia descritiva, né, que é a psicologia de um ponto de vista empírico, né? Então, ele vai para a experiência de uma forma mais empírica do que os positivistas, né, que querem categorizar ainda, que querem dar um diagnóstico sobre as situações psíquicas, né? Brentano, ele coloca a psicologia para sair da abstração objetiva e vai para a psicologia descritiva do ato, para ser uma experiência mais empírica do que o positivismo. Vejam que ainda não chegamos na fenomenologia, né? Mas isso vai ser o ponto de partida para que a gente possa pensar tanto na Freud, na psicanálise, que vai construir a ideia de inconsciente de pulsão nesse sentido, ou seja, aqui a gente já tem resquícios de que o inconsciente, né? Para que se busque o inconsciente, nós temos que voltar para essa lógica intrapsíquica, onde Brentano vai falar desses fenômenos físicos, né, desses fenômenos psíquicos, onde essa construção inconsciente vai ser orientada. O inconsciente ele fala sobre essa construção intrapsíquica, que já está dentro do sujeito, né, e não numa objetividade observável, onde, por exemplo, a gente pode pensar a psicanálise não como quando um analista ele vai analisar o analisando, né? Ele não vai lá tratar o paciente, né? Mas ele vai proporcionar um espaço para que o próprio analisando ele analise as suas questões internas por si só, se tratando de um sujeito-objeto. Essa é a ligação que nós podemos fazer agora entre a psicologia descritiva de Brentano e a psicanálise de Freud. Brentano era teísta e respeitava Darwin. Freud era o cientista sem Deus. Isso era uma das coisas que Freud ficava ressabiado, né? Porque ainda Brentano ainda falava sobre as questões sobre Deus, né? Ele participou de alguns seminários religiosos e isso fez com que Freud tivesse um pé atrás. Apesar de reconhecer a sua maestria e sua erudição e ter influenciado, né? Brentano influenciou diretamente o pensamento de Freud, Freud fez 5 cursos, pelo menos, com Brentano, né? Então tem uma grande carga com o mestre e trocava cartas, né, com ele. Falando sobre esse teísmo, Brentano tinha várias questões, vários seminários falando da ideia de Deus, né, tentando provar Deus através da filosofia, e Freud rebatia nesse sentido porque ele era mais cientista, né? Freud não deixa de ser materialista, quase entra na filosofia, mas existe. Em Cartas a Brentano, julga seu teísmo e, apesar de fazer pelo menos 5 cursos com o mestre, o abandona. Brentano vê Freud como um ex-aluno brilhante, mas reconhece seu valor para a metapsicologia póstuma. O combate de Brentano em torno do método da psicologia científica. Psicologia da introspecção de Brentano, fenômenos psíquicos como intramentais. Então, até aqui a gente está tentando fazer com que essa psicologia descritiva ela emerja através desse fundamento, né, de Brentano, que traz através dos fenômenos psíquicos, fenômenos intramentais, que são correlacionados com a ideia de intencionalidade. Os fenômenos psíquicos, eles aparecem através de um passado indo para o futuro, no presente, em direção a um objeto, mesmo que esse objeto não aconteça na materialidade. Ou seja, nós formamos um mundo subjetivo, intencional. Psicólogos da Gestalt criticam a ideia de interior de Brentano, que são mais abstratos que empíricas, né? Então, os psicólogos da Gestalt, né, que aprenderam com Russell, né, a ideia da intencionalidade de Gestalt, foram para os laboratórios fazer experimentos de leis estruturais da Gestalt, onde se formavam leis perceptivas, como
se mudou a estratégia de um objeto para o subjecto, então os psicólogos da Gestalt tentaram pensar que tipo de leis guiavam a percepção para que se formasse esse objeto, né? Criticava a ideia de Brentano como um fenômeno psíquico que já seja intramental, apesar da materialidade externa, e tentaram objetivar, né, em laboratórios, coisa que Russell vai criticar mais à frente. O esforço filosófico sobre o que é a filosofia ainda se está inconclusa, assim como para a psicologia, o que é a psicologia é mais abalado ainda. Já que dizer que psicólogo é um especialista ou um tópico da filosofia reduz a autonomia e regride a questão. Mas a psicologia positivista ainda continua tomando conta dos terrenos da prática psicológica, tendendo a ser avaliada por sua eficácia. Aqui, contemporaneamente, nós podemos pensar na psicologia baseada em evidências, porque enquanto que aqui nós estamos pensando numa psicologia filosófica, ou seja, especulativa, nós estamos nos aprofundando na pergunta da questão do ser. E isso faz com que a gente tenha uma crise de identidade na psicologia, o que na filosofia também está inconclusa. Enquanto que a psicologia baseada em evidências, né, que na época era uma psicologia positivista, né, mais empírica, hoje a gente tem a psicologia baseada em evidências que olha para a evidência, cria a evidência, ou seja, cria sua própria lei estrutural para dizer o que é evidência ou não, e como encontra, a partir dessas leis, a evidência, diz que há uma eficácia nessa psicologia. Aqui, para o pensamento, né, da filosofia especulativa, isso é um problema, né, porque não responde questões cruciais de um contexto histórico do sujeito, que não é limitado ao seu comportamento empírico ou comportamento que vai dar as características das evidências ditas pela psicologia, mas que vai abarcar um contexto mais amplo, né? Por isso que essa pergunta ela é mais profunda do que isso. A separação radical entre pensamento e experiência é errônea e cria uma fronteira artificial entre filosofia e ciência. Aqui o pensamento de Brentano ele vai já ao encontro de uma quebra das dicotomias metafísicas, né? Brentano ele vai ser então um crítico à metafísica abstrata e vai estreitando os laços com uma integração entre pensamento e experiência, né? Ou seja, a divisão, né, entre pensamento e experiência, o que é que pode ser teórico, o que é que pode ser experiencial, isso não faz sentido, essa briga. O que ele vai dizer é que tudo tem que ter uma experimentação, mas sempre com uma intelectualidade, uma teoria e vice-versa. Qualquer briga dicotômica vai ser uma desavença contra a experimentação empírica da psicologia descritiva. Brentano tenta recuperar o terreno da filosofia nas ciências, deixando claro que, para as questões filosóficas, não há melhor maestro que a experiência. Início de sua cátedra na filosofia, não se sabe se Freud assistiu. Em 1874, né, não se sabe se Freud foi para a primeira aula, mas ele estava trabalhando isso, né, o terreno da filosofia nas ciências. Como é que a filosofia poderia entrar? Né? É engraçado isso, porque Freud ele não deixou de ser especulativo nas suas formulações, apesar de colocar algumas características metapsicológicas, né? Como a questão da transferência, o inconsciente. O início correto da ciência seria descrever os fenômenos que então são agrupados, ordenados e inseridos em conexões. Isso é Freud falando, né? Ou seja, é um dado claro da influência direta de Brentano, já que Brentano estava propondo uma psicologia descritiva. Freud ele estava tentando dizer também que a descrição dos fenômenos tem que ser interconectados, agrupados, ordenados,
né? E o sujeito vai ele próprio também ser analista de si mesmo, nesse sentido de agrupação na ideia intramental. A experiência pura, sem as condições de inteligibilidade, é uma ficção perigosa, que há uma quebra de binarismo no pensamento freudiano, que se fundamenta na contínua revisão e elaboração de seus pressupostos conforme o que a experiência mostra. Se a experiência se mostrar necessária, toda doutrina científica deve se moldar a ela. Isso também é Freud, dizendo que nos atos psíquicos, cada vez que se experiencia, pode ser que a teoria se molde também. E isso é muito claro quando se vê Freud no início dos escritos pré-psicanalíticos, né, no Homem dos Lobos, até chegar lá perto do Moisés e o monoteísmo. Né? A escrita dele muda, às vezes no meio dos livros dele ele muda do pensamento sobre o que estava buscando como cena primária, como inconsciente, como um complexo de Édipo, como a questão da biologia, né? E essa é uma descrição clara, né, da sua metamorfose. Diferença básica entre Brentano e Wundt, né, que eu já falei. Wundt prezava a objetividade, uma realidade que contrapunha sujeito e objeto. A psicologia de Brentano prezava a realidade intencional, relacional entre sujeito e objeto. Os fenômenos psíquicos se fundam nessa relação. Os fenômenos psíquicos, que são intramentais, se fundam numa relação de formação de objeto através das ideias intramentais, né? Através da intencionalidade, de uma consciência sempre dirigida a algum objeto, e não como Wundt pensava, como uma objetividade, uma realidade que contrapunha, né? De um lado o sujeito, do outro lado o objeto, e eles não tinham uma relação diretamente em comum, mas o sujeito ele poderia ser estudado como objeto pelo psicólogo, né? Através dos seus comportamentos, através da saúde e doença, assim como a medicina tradicional faz. Para Brentano, os fenômenos psíquicos já contêm um objeto e não precisam estar associados a um objeto da realidade exterior. Isso vai dar fundamento para a exploração psicanalítica da ideia de sujeito, onde a representação vai dar significado à pulsão. Então, aqui, depois de tudo isso, a representação para Freud é uma tentativa pulsional, né, intramental, de dar um fundamento relacional entre sujeito e objeto, indo em direção, né, a esse objeto inconscientemente. Essa é a ideia de intencionalidade. Então, Brentano supera a metafísica da presença, colocando o intencional em quem pensa, o amado em quem ama, o desejado em quem deseja. Por que ele supera a metafísica da presença? Porque o objeto amado, odiado, desejado, ele não precisa estar presente, né? Por isso que Brentano vai falar que os fenômenos psíquicos, eles são uma existência criada no mundo interno, né? Nesse mundo interno, ele é bastante para que se direcione a um objeto, já que a intencionalidade ela vai se direcionar mesmo que esse objeto não esteja lá. Por isso que vai contrapor a ideia de Wundt de uma objetividade e vai centrar numa subjetividade. Freud identifica na percepção interior que representa o verdadeiro real, enquanto que o exterior apenas é representado por signos e é visto de maneira incompleta, que encontra-se na psicologia a superação das ciências naturais. Bom, até aqui a gente passeou um pouquinho nessa relação entre Brentano e Freud, né? Para que entendamos o seguinte, né? Assim, qual é o caminho que a gente está levando para que a gente possa criticar a ideia de uma ética antropocêntrica, no sentido da evolução da psicologia no geral. Então, se Brentano, qual foi a revolução de Brentano? É pensar nos fenômenos psíquicos como intencionais, o que levou Freud a pensar na punção e na intencionalidade. E aí, nesse sentido,
pensar a diferença entre Brentano e Russell se torna crucial, que vai ser o que a gente vai fazer nos próximos encontros. Mas Russell pegou esse pulo do gato de Brentano, né? Brentano ele revolucionou com a sua crítica ao empirismo positivista, né? Veio depois de Descartes, e a ciência moderna, a ciência contemporânea, ainda continua com a ideia de uma subjetividade individual, objetivista, mas a fenomenologia, com os passos de Russell, fez com que nós pensemos uma reintegração do mundo, uma coisa que não consegue ser vislumbrada tão bem pelo mundo globalizado, né, pelo mundo civilizado. A ideia de fenômenos psíquicos foi transformada em Russell, no sentido da sua intencionalidade, por uma consciência transcendental, o que ajudou a gestalterapia a criar seus fundamentos, né? A Gestalt, se a gente pensar, é uma integração da totalidade entre sujeito e objeto, quebrando qualquer tipo de binarismo, quebrando qualquer dicotomia. Então, para se pensar nesse sentido, não existe, de um lado, a subjetividade e do outro uma objetividade, mas existe um ser junto com essa experiência, com essa vivência em que se participa. Vejam que aqui a gente viu que Brentano tinha o conhecimento dos fenômenos psíquicos como algo criado internamente. Com a ajuda de Russell e talvez Heidegger, né, a gente pode pensar não nessa dicotomia interna, porque ainda assim Brentano ainda irrompe nesse binarismo entre interno e externo, ou seja, para contrapor Wundt, que era objetivista, a realidade então é feita de forma intramental, ou seja, subjetivista, solipsista, né? E aí Russell vai trazer, Heidegger vai trazer, e aí, por fim, a Gestalt vai trazer que toda experiência acontece na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente. E, nesse sentido, não tem intra e não tem interno nem externo. O que tem é uma superfície onde nós podemos sentir o campo das nossas relações, das experiências que estão acontecendo. Apesar da crítica subjetivista que nós fazemos aqui, isso não significa que nós sentimos de maneira igual. Nós sentimos de uma maneira peculiar, mas não porque nós somos individuais, mas porque a peculiaridade está no tempo. E a cada tempo se mostra uma experiência diferente. Então, o lugar mais profundo que nós temos é a pele. Os fenômenos psíquicos que Brentano estavam falando, então, são os fenômenos que a gente pode chamar agora de Gestalt, que vão atravessar a nossa pele através do campo na sua temporalidade. E é através dessa temporalidade que nós experimentamos o outro, seja esse outro um ser humano, seja não humano, seja animal e seja o que for. O tempo, ele é atravessado na nossa pele, mas a nossa pele também atravessa o ambiente. Isso significa que é um processo concomitante, né? A gestalterapia ela vai ser, então, uma ideia de quebrar esses binarismos na experiência e integrar numa totalidade. Por isso que a releitura fenomenológica da gestalterapia através da psicanálise vai retirar as ideias estruturais de Freud, né, que teve a influência de Brentano nessa intramentalidade, né, que colocou, né, no corpo, no intra, né, pulsional do inconsciente, a ideia de superego, ego e id. Paul Goodman ele vai fazer uma releitura fenomenológica de uma funcionalidade desse tempo que nós sentimos no campo.
esse tempo vai ser diretamente correlacionado, vai ser identificado com as ideias de Russell, com a ideia da intersubjetividade. Significa que toda vez que nós somos com alguma coisa intercomunicativa, né, interrelacional. Então, quando nós somos essa coisa, né, que a gente vai chamar de tempo, esse tempo ele pode ser descrito em funções. E é nessas funções onde está a configuração singular do que nós seremos junto com alguma coisa. Por isso que a teoria do self na Gestalt terapia, ela não é um self individual, é um self temporal, retirando da ideia dicotômica, binarista, da ideia intramental, para uma ideia que acontece no entre, no modo médio grego. Então, essas funções, elas vão nos dar três perspectivas de como essa experiência se apresenta. Essa experiência, esse campo, né, essa temporalidade, ela é o maestro que guia nossos atos, nossas relações, nossas experiências. A gente pode considerar, de um ponto de vista da função isso, ou id, da função ato e da função personalidade. Tudo isso de maneira intencional, né? Não da maneira de intenção como o senso comum vai dizer, mas intencional no sentido de que toda consciência é consciência de alguma coisa para alguma coisa. Então, pensem nessas três funções, nesse resgate brentaniano da intencionalidade, né, em que cada função é uma consciência para alguma coisa. O id, que seriam os fundos de hábitos ou situações inacabadas, em que nós aprendemos, empreendemos nossos perfis de experiências a cada agora. Cada agora nos traz uma experiência, um resto de experiência que vai ficar na nossa temporalidade e vai se mesclar para voltar de maneira inédita. É um passado que revolta, é um passado que volta de uma maneira totalmente nova, mas que a gente não sabe de onde vem, porque ele vem mesclado com várias outras experiências, junto com as experiências presentes de todos que estão aqui, né? Indo para uma direção intencional, de intencionalidade, para um lugar que a gente não sabe onde é. Por isso que essa função id é uma experimentação do self que nos leva a um lugar muito estranho, porque nós não performamos com ele, né? A performance ela cai por terra. O id ele orienta, nos excita para um lugar que nós não estamos habituados no cotidiano. Então é o estranho, é o não familiar. Mas toda experiência que passamos em cada agora, nós passamos sempre com um resto, né? Sempre com uma falta. Ela nunca se acaba. Toda experiência, ela nem não se inicia, a gente não sabe quando se abrirmos para uma experiência, mesmo que nós nos organizemos, né, assim, mentalmente. Dizer assim, eu vou para a casa de Thaís agora, né? Mesmo que me abra isso, eu não sei quando esse exemplo, essa experiência, ela pode ter começado, junto numa temporalidade para eu chegar nesse exemplo, e também não sei quando ela termina, mas toda essa questão experiencial, ela tem um fundo inacabado. E esse inacabamento vai buscar se acabar a cada agora, junto com outros inacabamentos, que vai nos dar uma um quê intencional de uma desorganização estranha. Por isso que na performance nós vamos tentar organizar isso para dar ao outro um reconhecimento de uma identidade que é social, né? E essa organização, esse controle dessas situações inacabadas para virar conteúdo, nós vamos chamar de função personalidade, que é uma performance, né? Que é uma persona, que é uma conteúdos que são públicos, né? Que todos reconhecem, para dar satisfação do que se é nessa relação.
Enquanto que o excitamento a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, na função personalidade, a gente vai tentar organizar em conteúdos, em palavras, em identidades sociais para responder ao outro social. E no terceiro ponto de vista, nós podemos falar um ponto de vista do ato, nessa experiência global e integrada, em que esse ato ele vai deliberar entre escolher e alienar na experiência é, na experiência das relações, né? É tudo que a gente faz no gerúndio, né? Andando, chorando, rindo, né? Se alegrando, assistindo, tudo isso é o ato, né? Tudo que tem a ver com a ação. Mas se a gente vai quebrar com as dicotomias e os binarismos, esse ato também é orquestrado pelo self, por essa experiência do entre, em que também vai ser guiado. Então, nenhum ato é individual, não existe o ato de Janete, apesar de a gente poder recortar e dizer que Janete ela pode estar segurando o microfone e cantando, mas ainda assim, se a gente se aprofundar na teoria do self com uma quebra da dicotomia, a gente pode pensar que Janete ela não é a protagonista quando ela canta, quando ela pega o microfone. O microfone também se revela para ela. Muitas vezes nós pensamos que nós encontramos as coisas e damos nomes a elas, né? Isso aqui é um isqueiro, isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma garrafa. A gente nunca pensa em como esses objetos nos dizem qual é o nome, quais são as descrições deles, e também nos levam a agir junto com eles, né? Pegar o microfone, cantar com o microfone, né? Qual é a abertura de mundo que se dá através dos objetos? Então, o ato ele nunca é individual por causa disso, porque o objeto também ele nos dá abertura e nos dá forma também, né? Para que eu pegue o microfone, eu tenho que transformar minha mão no microfone. Eu tenho que transformar o ambiente na possibilidade de esse ambiente ter uma experiência junto com esse objeto. E com as pessoas, tudo que eu faço com uma pessoa vai depender também da reação e da forma que ela está falando. Uma coisa é eu falar uma frase para a Esté, outra coisa é eu conversar com a Angélica, a mesma coisa, né? Mas de forma diferente, porque elas também vão me dar uma abertura especial, peculiar, para que eu venha a ser quem sou nesses fenômenos psíquicos, né? Então, nenhum ato ele é individual, ele é sempre junto com. Alguns autores também ainda querem defender que o ato é o único lugar onde nós podemos nos individualizar, né? Mas nós não conseguimos individualizar nem no espaço, ou seja, nós nunca agimos sozinho, e também nem no tempo, porque cada ato que nós fazemos, ele é diferente do outro, por mais que a gente pense que a gente está fazendo a mesma coisa. Por mais que eu dê aula sobre isso várias vezes, essa aula nunca vai ser igual. Por mais que eu cante no microfone várias vezes, a mesma música não vai ser igual, né? Porque nem no tempo, nem no ambiente, esses atos eles vão ser iguais. Por isso, não pertencem a uma persona, uma personalidade, uma característica que se revela como Eric, como coisa fixa. Então, essa experiência de quebra de dicotomia, né, no meio, no entre do organismo e o ambiente, ela se revela, pelo menos nesses pontos de vista que foram trabalhados pelos autores, né, Peirce, Hefferlein e Paul Goodman, principalmente Paul Goodman, que escreveu Gestalt Therapy, né, apesar de Peirce ter levado o Ego, Fome e Agressão para os Estados Unidos e Paul Goodman ter se apropriado e dado a sua escrita na sua forma, né? E nesse caminhar, nessa quebra de dicotomia, nós podemos pensar também numa situação no entre do organismo e o ambiente, sobre uma ideia de ecofenomenologia, no sentido de que, quando a gente fala dessas funções, né, a função
id, ego e personalidade, nós estamos pensando numa experiência humana, onde essas experiências elas são medidas e mediadas por um pensamento antropocêntrico, no sentido de que é centralizado no homem. Não toda ética, mas se a gente olhar para a história, e vocês podem confirmar isso ou não, o antropocentrismo que nós revelamos trabalhar na psicologia, ele é baseado numa ética de uma sociedade estruturada nesse neoliberalismo. Só que o neoliberalismo ele possui uma ética racional que esse antropocêntrico, essa centralidade no homem, ela se revela em características bem peculiares, né? Não é qualquer homem. É no homem, e essa palavra já é um desafio, já é um problema, né? Porque é homem, cis hétero, branco, rico, né? E de preferência que não seja brasileiro, que seja gringo. E então essa é a ética que nós trabalhamos. Quanto mais nos aproximamos dessa característica, mais o ser é mais. É para esse ser que nós trabalhamos, nessa ética antropocêntrica, é nessa ética que nós estudamos, né, em todo lugar. A gente pode pensar em éticas, né, no sentido de repensar as estruturas dos direitos humanos, repensar uma filosofia decolonial, né, descolonial, mas ainda aqui a gente pode perceber uma outra vertente, um outro ponto de vista que abarca um outro tipo de ética, né, que a gente pode chamar de oikos. Oikos significa a minha morada, o meu ambiente. Nesse sentido, eu quero dizer que é impossível uma saúde mental, né, se a gente pode falar de saúde mental, mas o objetivo da saúde da gestalterapia, sem a gente pensar no nosso ambiente. Porque se o que funda a gestalterapia é que toda experiência acontece entre o organismo e o ambiente, significa então que a ideia de oikos ela prevalece para que a gente tenda e para a gente possa fazer uma terapia gestáltica com abrangência na nossa morada, na nossa casa. Por isso que é uma fenomenologia. É pensar numa ética junto com a Terra, né? Quebrar o pensamento de que a Terra é uma subcategoria, né? Um subser da nossa raça humana e que nós somos evoluídos por causa da fala, né? A gente vai tentar pensar isso nos próximos encontros, né? Assim, tentar conversar mais sobre isso. Mas eu acho que hoje, por hoje a gente pode deixar vocês falarem agora. O que é que chegou até agora? O que é que eu falei demais? O que é que pegou vocês? Qual é a dúvida? Como é que vocês estão? Agora eu parei. Hoje eu fui. Quem está chegando agora também pode falar. Me ajudem a pensar no Oikos da Gestalterapia. É com vocês, hein? Oi, boa noite, gente. E aí, Ascara? Eu não me manifestei muito porque eu fiquei mais viajandona aqui. Eu adoro viagem. Manda pra gente. Não, nem sei se eu entrei muito na viagem. Eu fiquei aqui tentando, né, entender.
Mas, peraí, eu anotei alguma coisa que eu queria perguntar. Que é essa coisa da intencionalidade, da consciência de algo para algo? De que talvez, assim, numa coisa mais simples de entender, teve alguma coisa que você falou e aí eu acho que consegui entender um pouco. Do tipo assim, ai, quando eu ligo a câmera vocês aparecem para mim, minha internet tá ruim. Mas tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Que é assim, é só isso, na verdade. Me fala sobre a história da intencionalidade que eu ainda não peguei. E aí, talvez quando tu falar, eu consigo colocar a minha dúvida, que nem isso não tô conseguindo. A etimologia da palavra intencionalidade é uma coisa muito interessante, que significa afinar as cordas do instrumento. E quando a gente vai para o sentido psicológico, a gente leva para uma ideia de afinar as cordas do coração junto com a terra. Isso no sentido oikos, né? A gente poderia ir para a psicologia no sentido antropológico, antropocêntrico, afinar as cordas do coração junto contigo aqui. Que não significa eu te ouvir de maneira vazia ou então neutra, mas de olhar para a tua forma como tu fala, né? Como tu se escora, como tu se escreve e entrar em conexão contigo, né? Afinar junto contigo até que a gente vá criando uma tonalidade, um tom juntos, né? Não igual, mas um tom harmônico, né? Como a harmonia se faz no ré, com o mi, com o dó, né? E aí é no sentido de música mesmo. Então, intencionalidade, ela é a afinação que nós temos junto com a Terra, junto com o outro. Por isso que é a ideia de que toda consciência é consciência de alguma coisa, para alguma coisa. Nunca é consciência para si, porque você sempre se joga na sua existência, que é jogar-se para fora, para algum objeto do mundo, né? Seja ele humano ou não humano. É como se todo o seu ato fosse para alguma coisa e nunca para si mesma, né? Você canta para alguma coisa e esse sentido te leva. Você fala para alguma coisa, né? Você pergunta para mim, para o pessoal, né? Você escreve para alguma coisa, né? E quando eu falo para alguma coisa, não é no sentido de ser útil, né? Não é no sentido de utilidade, né? Para fazer tal coisa. Mas sim, você escreve, por exemplo, em um tipo de papel, esse papel te convida, e ele se afina contigo, porque não é só para reter informação, mas para criar uma forma junto com esse papel através dessa informação, né? E quando eu falo contigo, por exemplo, na clínica, eu vou em direção a você para alguma coisa, ou seja, a gente constrói junto uma experiência que vai ser peculiar e nunca vai ser experienciada em outro lugar, em outro tempo. Intencionalidade, como é sempre para alguma coisa, é sempre no presente. Então, nunca você se determina como Yaskara. Você sempre se determina a cada agora, mas nunca se determina fixamente. A cada agora você é para alguma coisa junto comigo, porque essa coisa que sou eu, né, que não tem eu, né, definido, mas ela se revela para você de uma certa forma a cada agora. Minha voz muda, meu jeito muda, meu humor muda, né? Então, quando eu faço isso, eu me apresento para você para alguma coisa diferente. E você se tonaliza, você é, se afina junto comigo. Então, se eu falo com você com raiva, você se afina também nessa raiva, no sentido de que as experiências elas vêm junto com a gente em tais sentidos, né? De maneira que para a Thaisa vai ser diferente, para a Angélica vai ser diferente, e a cada dia vai ser diferente também para cada um. Isso é intencionalidade. Deu para pegar? Hum, é, acho que sim, me lembrou um pouco quando tu fala afinar as cordas do instrumento, e aí eu penso nesse instrumento como sentir, já que tu traz também esse lugar do Uhum. coração, as cordas do coração junto com a terra.
me lembra também o conceito do campo, né? De estar aberta para o campo, para o que Massa. aquela pessoa está trazendo, e talvez uma disponibilidade de se manter aberta constantemente. Uhum. O fechamento nesse sentido também, né? Assim, quando você nega alguma coisa, também faz parte da afinação, né? Uhum. Não se sabe se é essa coisa que está fazendo você ficar fechada ou se vem de um fechamento pré-construído de uma outra situação que você passou, né? Às vezes, uma situação de violência, né? Que você se fecha para uma experiência, né? Ou essa experiência faz lembrar a situação de violência, a gente não sabe de onde vem, mas essa dicotomia vai ser quebrada, né? Porque cada experiência ela é uma revelação, né, experimental de várias temporalidades, não só a sua. Então, como você age, como você pega o lápis, depende totalmente do que você está passando, como foi seu dia hoje, né? O que é que tem aí ao seu redor e a gente aqui falando. Teve outra coisa que tu falou sobre a intencionalidade que me chamou a atenção, que é essa coisa de que eu entendi dessa forma, não sei se foi isso que você falou, mas de que o que eu sinto é meu. Pera, mas não foi isso que você falou, porque eu sei que você não fala que existe o meu. Uhum. Mas eu entendi assim, porque é tipo assim, o que eu sinto, independente do outro. Foi assim que eu entendi. Mas depende do outro, né? Tudo que você sente, eu acho que é porque eu falei de Brentano também, né? Porque Brentano, ele talvez concordasse com você, no sentido de que os fenômenos psíquicos, eles vão ser formados por você, independente dos objetos externos. Nesse sentido, né, Brentano vai concordar com você. Por isso que que eu frisei essa Ah, tu diferença. falou isso para discordar, então. Isso. Tá, E para entendi. discordar, mas também para engrandecer Brentano nessa importância de como ele deu essa virada, né? Ele saiu do objetivismo para um subjetivismo, mas essa virada foi importante para a gente começar a repensar a nossa reconexão com a Terra, né? Isso é uma leitura decolonial de Brentano, não que ele falava isso, né? Não falava Terra, nem falava decolonialidade, nem nada disso. É uma Sim, leitura mas... de que ele deu espaço para que a gente pensasse isso, né? Certo. Acho que entendi um pouco mais sobre esse lugar da intencionalidade, mas não sei se é o que é mesmo, assim. Tipo, o que eu entendi é desse lugar do campo de sentir. Eu Sim. Uhum. correlacionei mais com isso. O teu sentir ele vai te dar uma forma também, né? Por muitas vezes a gente tem um falatório anestesiado que dá uma certa sono, assim, uma falta de ímpeto, né? De implicação. Isso, o mundo faz com que a gente fique assim, né? No seu sentido de fixar tudo, de as coisas já serem como são, e você não precisar sentir seu corpo, né? E sentir o corpo é sentir campo. Então, nessa maneira, você entra em contato com a intencionalidade, né? Para a gestalterapia, estar aware é justamente entender, compreender a intencionalidade. Awareness é igual a intencionalidade para a gestalterapia. Eric, quando você fez aquela pergunta, como é que a gente pode pensar Oikos na gestaltoterapia? E aí me veio essa coisa justamente que você reportou anteriormente sobre a pele. E aí, assim, eu acredito que um dos caminhos iniciais, talvez, né, para vislumbrar, assim, no sentido da clínica, né, para vislumbrar, assim, digamos que esse reflorestamento Massa. mental da Adorei. pessoa. Eu tenho gostado de pensar, assim, sobre isso. Que massa. E aí, nesse reflorestamento mental, justamente a pessoa está ali totalmente alheia de si mesma, muitas vezes, né?
E tipo assim, muitas pessoas chegam com esse discurso de, estou perdida, né? Estou perdido, que claro, isso pode ir para milhões de lugares, né? Mas como é algo que é sempre muito repetido, e a gente percebe, claro, que como sociedade, né? Ok, todo mundo está perdido em alguma medida, mas é justamente perdido de si no sentido até da pele mesmo, né? Dessa evitação, né? Desses padrões evitativos. E aí, quando você perguntou, como é que a gente pode pensar oicos na gestaltoterapia, acho que me reporta também a esse processo do próprio conjunto de quem são esses gestaltoterapeutas, né? Enfim, me vem também essa conexão dessa pessoa que está ali recebendo aquela demanda, aquela pessoa que está sendo ambiente para aquele possível processo de reflorestamento mental, que é totalmente o que você falou da intersubjetividade. Né? E aí, para muita gente, é muito esquisito isso, né? De você abrir as suas vulnerabilidades para uma completa desconhecida. E aí, percebo que é onde vem a singularidade mesmo, né? De cada gestaltoterapeuta para na intersubjetividade. Já tô. Tá viajando lindo, Já tô continua. totalmente viajando aqui. Uhum. De sustentar, de bancar também, né? Essa própria esquisitice, né? Porque tem momentos em que, né, a pessoa chega com umas demandas assim que você fica. Cara, maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Bancar é esquisitice, né? Porque a gente e isso remete às psicologias tradicionais, né? Janete falou aqui da TCC, né? Vou juntar as duas, né? Achei interessante quando você começou a falar sobre psicologia fenomenológica, me fez pensar no choque com a TCC principalmente. E lembrei da frase: eu sou porque nós somos. É isso, né? Quando chega a esquisitice na clínica, a gente não consegue ser junto com nessa frase aí: eu sou porque nós somos. Porque esse choque com a TCC, que é fortíssimo, né, não tem como fazer uma interligação amigável nesse sentido, porque a TCC ela coloca justamente essa esquisitice de lado, né? Assim, ela coloca tudo já familiar para que você controle a situação, para que você tenha dados para esse controle nas evidências já que já são criadas. Ou seja, sem falar de reflorestamento, vou dizer, a Angélica é uma psicótica em potencial, né? Eu acho que, assim, reflorestar mente, isso parece uma coisa bem de hippie, né? Assim, aplaudir o sol, essas coisas, né? Mas o que a gente não consegue, por exemplo, né, nessas psicologias baseadas em evidências, é ser estranho junto com. E eu tenho dito muito em supervisão, dizer assim, cara, por que a gente não consegue aprender com a pessoa sobre o mundo dela? A gente quer dar para a pessoa já as respostas e os caminhos que a TCC faz, né? O manualzinho, para ansiedade, faça isso, para, né, comportamentos não adaptados, adapta o comportamento, né? E a esquisitice ela vai se perdendo, né? Vai fechando vai encimentando, né? Eu adorei esse reflorestamento, eu vou usar, viu, Angélica? Vou ele referenciar, né? Porque vai encimentando mesmo, né? Assim, as psicologias baseadas em evidências, ela vai desmatando para deixar tudo uma cidade, né? O que você me falou lembra o que eu acho que é o Eduardo Marinho que fala, né? Que toda capital ela é a mesma coisa, né? Ela é a mesma coisa. Recife, ela quer ser igual a Fortaleza, que quer ser igual a São Paulo, quer ser. Todo mundo tem shopping, tem, né? É a mesma configuração, assim. Se você quer sair para tal lugar, vai para uma capital que lá vai ter tal coisa. Eu acho, desculpa interromper, mas assim, eu acho uma decadência mesmo, assim, a gente chegar em um estado de mundo que o programa do final de semana é ir num shopping. Nossa, Eu caraca. acho uma decadência, eu acho o fundo do poço já. Assim, ter shopping já é o fundo do poço, né? E aí você viaja para uma cidade para ir para visitar o shopping é de morrer, né? Assim, é de e tem essa coisa, né, que o Krenak ele vai falar, que a globalização ela vai fazer com que
a gente deixe tudo homogêneo para que tudo sirva ao capital, para que tanto a Angélica quanto Esther, quanto o Lucas, né, assim, se fixe numa ideia de consumo igual, para que as mesmas empresas lucrem com as mesmas coisas, né? Para que você deseje um iPhone, um Adidas, E as mesmas né? insuficiências são reafirmadas, né? Porque, assim, esse ponto que eu falei dos próprios gestalt terapeutas é algo que me preocupa muito, porque, assim, eu não terminei faz pouco tempo, né? Eu me formei em 2020, caótico, e, assim, muitas pessoas que estão nessa também, desses inícios, né, de projeto como psicoterapeuta, é muito esse lugar da insuficiência, essa demanda por. A gente é demandada o tempo todo por respostas, porque as pessoas chegam procurando respostas, né? E a gente ouve isso na faculdade, né? Nada novo, mas assim, vivenciar é completamente diferente. E aí me preocupa muito assim, essa desarticulação mesmo, né? Da própria classe nossa. E comparando isso, porque fica essa rinha de como é o nome? De abordagens. Uhum. E aí, no próprio núcleo da Gestalt terapia, tem muito essa vibe, né? E essa imagética esses estereótipos, né? Como se fosse só o sentir, só a experiência, como você falou anteriormente, né? Um negócio meio esvaziado, né? Isso. Uhum. Então, eu fico assim, pegando viagem nesse lado mesmo, que a desarticulação entre a gente faz com que a gente se perca aí nesse meio e fique se achando insuficiente, porque não consegue responder a tais demandas. A maioria das pessoas que eu conheço que saíram da gastroterapia para uma outra vertente é justamente isso, né? Porque não é que não dá conta filosoficamente, que talvez a pessoa não tenha se aprofundado, não sei, né, quais são as questões, mas que não dá conta justamente dessa demanda social de dar uma categorização, né, um diagnóstico, uma aliança com os testes psicológicos, né, assim, e outras dão, né, assim, a TCC dá tudo isso aí para que se você quiser ficar tranquilo e tiver um chão para pisar, a TCC vai dar, né, e a Gestalt não, a Gestalt é a abertura, quando você fala assim, né, mas é uma questão clínica, e para a Gestalt terapia, a clínica, ela subverte o que é apenas assim, um encontro de duas paredes, né, ou de duas paredes, de duas pessoas, né, entre quatro paredes. Mas a clínica gestalterapêutica é uma filosofia de vida, né? Clínica é auscultar, né? E então você é clínica também auscultando o mundo. Você saber olhar para esse chamado de mundo, conversar com o rio, conversar com a floresta, né? Com a medicina natural, etc. Isso também é clínica, porque o que você faz dá abertura ambiental para que o outro cresça, né? Eu acho legal quando você fala de reflorestamento, porque é essa ideia de humildade que eu gosto muito, né? Que é a ideia de humus, que é ser terreno fértil para que o outro cresça em você, junto com você, na verdade, né? E isso remete à frase de Janete, né? Que eu sou porque nós somos, no sentido de que não é uma coisa romântica nem boazinha, mas é de fato que eu cresço quando você cresce, né? Não existe, e aí volto também para Paulo Freire, não existe libertação, se libertar sozinho, e não existe uma pessoa libertar a outra. Nós nos libertamos em conjunto. Se nós não fizermos isso em conjunto, não é libertação, né? As religiões afro-brasileiras também estão bem ligadas a isso, indo além dos gregos e tal. Ligadas a quê? Sim, a natureza, né? Ao reflorestamento, né? A ideia de terra. Com certeza, com certeza. Estava vendo um documentário, né? Que era, não sei se era eu esqueci qual era. Era um rei, que hoje é Angola, era Donga. Eu não sei se é Donga o nome, em que tudo que a comunidade fazia tinha seus plenários, né? Tinha as suas discussões sobre a guerra, sobre a sociedade, mas antes de tomar a decisão inicial, sempre recorriam aos ancestrais. Perguntavam aos ancestrais qual era a decisão, né? Uma ancestralidade não só humana, mas também junto com a natureza, né? Que tipo de ambiente nós podemos fazer para que nossa decisão possa ser tomada?
Não é simplesmente dizer racionalmente o que tem que ser feito, né? Como a nossa política, né? E aí tem a ver com a nossa crítica anarquista também da Gestalt, né? Como a gente tem representantes que falam por nós toda hora e criam leis e constroem tudo, sem perguntar, sem pensar na necessidade do povo, enfim. Tem um documentário chamado Atlântico Negro, vale muito a pena. Eu queria ter tempo para ver tudo, mas muito massa. Gente, eu acho que é isso. Obrigado pelas contribuições, por me ajudar a pensar nisso. Vamos continuando nessa pegada. A gente volta dia 8 de agosto. E é isso. Muito obrigado. Boa noite e até já. Obrigada também.